Quero saudar a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Mauro César, da Igreja Evangélica Casa de Oração. Nesse momento eu quero meditar com você, meditar juntamente com a igreja, aquilo que está no coração do nosso Deus para falar conosco. Não o que nós queremos realmente, mas um esclarecimento sobre vida espiritual. Nós temos o conhecimento da nossa vida como vida humana. Nós somos humanos, todos nós somos humanos, e temos a nossa vida humana, de que seguimos pelos nossos sentidos, pelo que nós vemos, pelo que ouvimos, pelo que cheiramos, pelo que tocamos, apalpamos, pelo que falamos, enfim, pelos contatos das coisas que estão ao nosso redor. Então nós temos vida humana que Deus deu para todos nós, e eu não vou ficar falando sobre vida humana, que já é algo que todos conhecemos e vivemos até. Mas eu quero falar sobre vida espiritual. Viver vida espiritual em um corpo humano. Porque muitas pessoas imaginam que a vida espiritual começará depois que elas partirem daqui, depois da morte. Morreu, aí agora vai viver vida espiritual. Mas o que o Senhor, nosso Deus, nos ensina é bem diferente disso. Nos ensina que a vida espiritual começa aqui na Terra com a pessoa em um corpo humano e vivendo uma vida espiritual no corpo humano, para que quando partir daqui, o corpo humano fica e a vida espiritual daquela pessoa segue com ela. O entendimento, o intelecto segue com ela para a eternidade. Você eternamente existirá. Porém, se você tomar posse da vida espiritual aqui, já nesta vida, você naturalmente terá posse dessa vida eternamente. A vida eterna começa aqui na terra, não começa no céu. Quem estiver esperando para quando chegar lá, está correndo um grande engano e, consequentemente, esse engano pode ser um engano que também perdure por toda a eternidade, porque o engano não levará a Deus. O que levará a Deus é a verdade, não o engano. Os enganados serão condenados. Mas eu não sabia. A palavra de Deus está aqui para esclarecer, para que todos nós tomemos conhecimento desta verdade e, de posse dessa verdade, possamos ter os nossos olhos espirituais abertos para a compreensão dessas verdades e assim tomarmos posse dessa verdade ainda aqui nesta vida. Quero ler com você no livro de Romanos, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 1 até o versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto,
A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em nós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filho, pelo qual chamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Amém. Então, queridos irmãos, você que está ouvindo, vendo essa mensagem, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não há condenação para as pessoas que estão vivendo segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Espírito Santo. Tá? Agora, não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas a Cristo. É esta união com Cristo, que estão em Cristo, que estão unidos, juntos com Cristo. Não há mais motivo, não há mais como elas sejam condenadas. Não há condenação, porque ela está livre de condenação. É alguém que cometeu um erro, está indo para a prisão perpétua, e agora, em determinado momento, ela confessa os seus pecados, confessa, diz, não, foi eu que fiz, foi eu que matei, foi eu que roubei, foi eu que prostituí, eu fiz assim, 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 dessa forma. Eu sou devedor realmente dessa situação, mas me perdoe, ou seja, não cobre de mim esta maneira do qual eu vivi. Não cobre de mim esses erros que eu cometi. Não cobre de mim. Porém, eu me arrependo, ou seja, eu vou dizer uma coisa, eu não vou mais praticar essas coisas que eu pratiquei. Eu não vou mais fazer aquilo que fiz. Eu vou me transformar, eu vou agora começar a viver uma vida totalmente diferente daquela que eu vivi. Então essas pessoas, naturalmente, elas começam a dar um passo chamado arrependimento. E Deus, quando sonda os corações, sonda o teu coração, o meu coração, e vê
firmeza e realidade daquilo que está sendo falado, ele perdoa. E ele não cobra mais. Então aquela pessoa está isenta de pagar aquela dívida. Porque a dívida é o pecado, é tudo quanto nós nos afastamos de Deus. E diz que quem está em Cristo não anda segundo a carne, ou seja, já deixou de usar aquilo ali, de fazer aquilo ali que ele fazia. Ou seja, andar segundo a carne significa andar de acordo com os desejos do mundo, com os desejos humanos, puramente humanos. Carne significa vida humana. Então, no momento que eu paro para viver e deixo de viver, de praticar os desejos do corpo humanos, como idolatria, adoração de deuses, de santos, adoração a imagens. Quando eu deixo de adorar isso aí, tiro tudo isso junto de mim, sinto nojo disso. Eu vejo aquilo ali como algo nojento, sujo. A prostituição, algo sujo, imundo. O roubo, o adultério, a malícia, a morte. Quando eu vejo essas coisas, quando você vê essas coisas e sente repugnância, aí a Bíblia diz que você morreu para aquilo, porque o seu corpo está livre daquilo. O seu corpo já não sente mais o desejo daquilo. Porque no momento que você se arrepende realmente, que você põe no seu coração aquela represália contra aquilo que você fez, você começa a ter uma santificação, uma purificação, uma limpeza de dentro de você. Você fica agora constrangido em ter feito aquilo, em ter praticado essas coisas. E, nesse caso, os que estão unidos a Cristo, unidos, não terão nenhuma condenação. Estarão livres diante de Deus, porque Deus é o juiz. Pode até ser julgado diante dos homens e até a uma penitenciária, uma cadeia, ficar lá o tanto tempo, tudo mais, é outra coisa. Agora, diante de Deus ele está livre, perdoado. E partindo dessa vida, ele vai continuar livre com o Senhor. Não vai para a prisão perpétua do inferno. Então diz assim, porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo vos livrou da lei do pecado e da morte. A lei de Cristo livra tudo isso. Está unido a Cristo. Daqui a pouco vamos falar sobre esta união. Nessa própria leitura nós vamos falar sobre isso. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança de carne, ou seja, semelhança humana, para condenar o pecado, para nos livrar do pecado. A lei estava doente, não podia livrar. Então ninguém consegue se livrar da condenação eterna, fazendo benefícios para os outros. Vamos ajudar os pobres. Isso é certo, isso é correto, é necessário fazer. Deve ser feito, sim. Mas entendendo que isto não de forma alguma, a Bíblia relata que de forma alguma alguém retirará de si os seus pecados porque está fazendo esse benefício. Não existe na Bíblia esse chavão, essa ideia de que até uma música que tinha os meus, sei lá, cobre os meus defeitos, né? As minhas boas ações cobrem meus defeitos, a minha bondade cobre meus defeitos. Tem uma música que é mais ou menos nessa ideia, não estou lembrando agora do que fala. Mas fala disso, que alguém está fazendo alguma coisas boas que ele vem fazendo agora, está cobrindo os defeitos. Pode estar cobrindo, mas está tudo ali, nada é retirado. Jesus retira, lança fora, é diferente. Não é encobrir, não é colocar o sujo
e colocar coisas limpas em cima daquela imundícia e colocando coisas limpas, que o sujo se limpará. Vai estar ali. Jesus retira, lança fora, limpa o coração. E a pessoa se torna nova criatura em Cristo. Aleluia. Então nós estamos entendendo aqui no versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Aí é que está agora a diferença. E eu lhe pergunto, e você responde a você mesmo. Você tem o Espírito de Deus em você? O Espírito de Deus testifica com o seu Espírito. Aleluia. O Espírito de Deus, ele vai trazer para dentro de você o sentido de que você é filho de Deus, de que o Espírito está em você. Você sente. É algo que só experimentando. Se alguém me perguntar, e você tem o Espírito de Deus? Eu digo sim, tenho. Tenho. Pela fé, eu creio que tenho, eu sinto ele em mim. Você sente ele em você? Porém, se você que sente o Espírito Santo, se alguém lhe disser, prove. Como provar materialmente algo que é espiritual? Não podemos provar, mas podemos sentir. Não podemos provar, mas temos certeza que o próprio Espírito que está em nós, que está em mim, que está em você, ele diz, você é meu filho, eu estou com você. E Deus está ali pelo Espírito dele, porque o Espírito Santo é Deus. Jesus é Deus. O Pai é Deus. Então, o Espírito de Deus está em você. Então, o próprio Deus mora dentro de você. Não é uma ideia, não é uma força, é uma pessoa que se comunica com você, que começa a dominar o seu ser. Mas isso só é entendido pelos que têm o Espírito. E para ter o Espírito, tem que estar unido a Cristo. Aleluia. Está unido. O que muita gente, muitas vezes se engana, é porque nós ficamos assim, às vezes, pensativos, ficamos, às vezes, porque ficamos temerosos com as coisas desta vida, mas o Espírito que em você habita, ele vem e vai mudando, fortalecendo a sua fé. Se alguém tem o Espírito, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, muitas vezes as pessoas dizem, não, mas eu tenho Jesus no meu coração, eu acredito em Deus, eu tenho muita fé. Porém, você que está me ouvindo, você que está vendo este vídeo, é importante que você entenda que não é simplesmente um querer pessoal seu para com Deus, mas deve ser algo de que, como é que Deus está me vendo? Como é que Deus me vê? Não é simplesmente como eu vejo, mas como é que Deus me vê? Então, quando você sente isso, dessa presença de Deus em você, é necessário, meu irmão, minha irmã, que você entenda que, como diz aqui em Romanos 10, você entenda que a palavra de Deus, ela é muito mais do que uma simples inscrição, que ela é muito mais do que simplesmente algo que foi deixado para nós assim, simplesmente escrito e tudo certo. Veja aqui no livro de Romanos,
no capítulo 10, a partir do versículo 8. Quero ler com você. 8. O que Moisés disse é isto: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isto é, a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus o ressuscitou, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus, falamos com a boca e assim somos salvos. Porque a Escritura diz: quem crê não ficará confundido. Aleluia. No versículo 13, portanto, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, irmãos, observe uma coisa. Olha aqui, ó. Versículo 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Observe, se com a tua boca é confessar, é falar, se disser com a sua boca, e no coração, e em teu coração crer realmente. Observe que tem 2 pontos importantes para que nós entendamos. Falar, sair o som, e crer no coração. Aí a Bíblia diz que Jesus ressuscitou dos mortos, e que você também, que você aceita Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça. Com o coração creio para que a vontade de Deus será feita na minha vida, na sua vida. Com o coração. E com a boca se faz confissão para a salvação. Com a boca você confessa para ser salvo. Com o coração crê na justiça de Deus. E com o coração você confessa para a salvação. Então você diz: Jesus Cristo é meu Senhor, Jesus Cristo é meu Salvador. Eu entrego minha vida a Ele. Eu não tenho motivos para restringir a minha vida em mim mesmo. Quando você se entrega plenamente, tem o Salmo 122, ele tem, deixa eu dar uma chegadinha aqui que veio agora na minha mente. O Salmo 122, quero ler aqui porque eu não quero dizer diretamente com a minha boca. Salmo 122, primeiro. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Juntando essa situação, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu fiquei alegre, feliz, quando alguém disse, vamos para a igreja. Você fica alegre, você fica feliz, quando alguém lhe diz, vamos à casa do Senhor. Isso dá uma ideia da seguinte forma: alguém que está doente e passou uma semana, um mês, um tempo já mais alongado, sem ir à igreja, sem estar junto com os irmãos, levantando as mãos, glorificando o nome do Senhor, dando glória, aleluia, junto com aquela igreja, cantando hinos a Deus, com toda a alegria do coração, do Espírito de Deus que está dentro dela, e agora ela não pode ir. Ela não pode se locomover para chegar lá. E alguém diz assim, vamos à igreja? Mas eu não posso isso, mas eu lhe levo. E aquela pessoa diz, eu alegrei-me, é isso que o salmista está dizendo, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque não é somente um vamos à casa do Senhor, eu estou alegre. Não é isso.
Está se tratando de alguém que já tem um coração apaixonado por Jesus. Alguém que tem um coração cheio do prazer, do desejo de estar diante de Deus, de estar com os irmãos, louvando e glorificando a Deus, na Assembleia dos Santos, junto com todos os irmãos. Mas não pode ir, está impossibilitado. É diferente daquele que pode ir, mas não quer. É diferente daquele que tem todas as condições, mas às vezes criam até desculpas para não ir. É diferente disso. Aquele morno, o crente morno, está se falando aqui de uma alegria no espírito. Aquele que diz, poxa, hoje eu não vou poder ir à igreja, mas eu quero ir. Mas tem um aniversário, poxa, eu quero saber de aniversário, não, eu vou para a igreja. Mas tem uma festinha assim, quero ir para a igreja. Mas eu quero ir para a igreja. Aquele que joga fora tudo que é o mundo, todas as vontades, os desejos daquele que vai satisfazer o corpo, a mente, está no meio daquelas... Tudo aquilo ali ele joga fora e diz, eu quero estar na casa do Senhor. Porque se for a outro lugar, mesmo estando ali, não vai estar com aquela alegria como estaria a alegria de estar na casa do Senhor. Então, será que alguém que não sente esta alegria de estar na casa do Senhor, como estará a vida espiritual dessa pessoa? Qual o nível de amor para com o Senhor? Porque um quer ir e não pode. O outro pode, mas não quer. A alegria é uma alegria espiritual, não é carnal. É a alegria do espírito. É o desejo de estar diante de Deus. É aquele sentimento da presença de Jesus na sua vida. Ah, mas eu sinto a presença de Jesus na minha casa, eu sinto a presença de Jesus no meu trabalho, eu sinto a presença de Jesus onde quer que eu estou. Oh, glória a Deus! Se sente a presença de Jesus na sua casa, no seu trabalho, aonde você está, quanto mais no meio dos irmãos, é que vai sentir muito mais prazer. Ou não? Porque quando você está sozinho, sente a presença de Deus, isso é maravilhoso. Mas quando você está em um grupo, onde várias outras pessoas estão ali, glorificando, exaltando a presença de Deus, muito mais você vai sentir a presença de Deus. Porque ali está o Espírito Santo, a unção do Espírito fluindo no corpo da igreja, entre os irmãos. Alegrei-me. Foi uma alegria imensa, porque essa pessoa sentia a presença do Senhor, mas ela queria estar lá, junto, glorificando, cantando hinos, exaltando o nome do Todo-Poderoso. É a vida do Espírito em vida, como eu falei no início. Não é esperar que parta para agora. Não é ter uma vida espiritual de cabeça baixa, não é ter uma vida espiritual de coitadinho, de coitadinha. E você é crente? Ah, eu sou crente, eu sou crente. Não, meu irmão. Não. Eu sou servo de Deus, eu sou crente em Jesus Cristo. Eu estou em uma posição que eu não merecia estar. Eu sou agora herdeiro com Cristo. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. As bênçãos que Jesus, que do Pai deu a Jesus, essas mesmas bênçãos, ele está dizendo que também está me dando. O que interessa é o tanto quanto é que eu estou buscando. O quanto você está indo atrás para receber essas bênçãos. Aleluia. Então é importante. Não tem desejo, não tem vontade de ir para a igreja? Olha direitinho como é que... O que é que está acontecendo? Está precisando de mais oração? Está precisando de um jejum e oração?
está precisando de se fortalecer espiritualmente, está morrendo. Quem não sente vontade de estar diante da casa de Deus, está morrendo espiritualmente. Está morrendo. Acorda, desperta. Alguns, por esta palavra, ficarão com raiva. Mas eu digo a você, aquele que fica com raiva é quando está mais distante ainda de Deus, mais longe do Espírito, mais o coração repudia a palavra de Deus, a verdade de Deus. Mas aquele que ouve e deixa entrar e diz, realmente, eu tenho que procurar me fortalecer, eu tenho que procurar o Senhor mais em oração, em conversa com Deus, eu tenho que pedir a Deus que me dê força, que me dê ânimo. Já imaginou essa pandemia que nós passamos 3 meses? Aquela pessoa não pode ir para a igreja. Oh, como está sendo doloroso, imagino eu. Porque aquele crente que tem o Espírito de Deus, ele deve estar sofrendo, sentindo falta, sentindo, poxa, não posso ir. Realmente é doloroso. E aquele que pode, que está cheio da presença de Deus, ela diz, eu vou, eu quero ir. Mas alguém diz assim, olha, não vai não por causa disso. Que nada. Não tem desculpa para ela. Ela não quer ficar sem glorificar o nome de Deus. Ela não sente o desejo de se ausentar da presença de Deus. Ela não se conforma em não estar lá. É algo que é de dentro. Deus sonda o coração. Deus sabe do teu coração, do teu desejo, se realmente você não pode ir, se você realmente não quer ir, se você realmente está fortalecido, se você está fraca. Mas a Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Então está com fraqueza, irmão? Isso é natural. É humano. Mas o Senhor está mandando, nesse momento, por esta palavra, dizer que pare mais de viver vida humana e viva a vida espiritual no Espírito de Deus. Através da busca em oração, em jejum, leitura da palavra, para não se enfraquecer e não ser carregado. É um perigo. Os que não podem ir estão correndo perigo. Todos estão correndo perigo. Porque o inimigo das nossas almas está como um leão procurando a quem possa tragar, rugindo como um leão, procurando a quem possa abocanhar. E quando todo mundo puder ir à igreja, e cadê aquele irmão? Cadê aquela outra? Já não faz mais parte. Ah, não quero ir mais não. Esfriou. Foi esfriando. Não é preciso fazer muita coisa para se afastar de Deus, não. É preciso apenas não buscá-lo como se convém buscar. Observe 1 Coríntios 2,9. Como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Coisas que os olhos nunca viu, o ouvido nunca ouviu, e nem subiram ao coração do homem, ou seja, o homem nunca nem imaginou, assim, o que realmente tem para você, o que Deus preparou para você, o que Deus tem preparado para você, a maravilha das coisas. Não imagine, não pense que o evangelho é algo pesado. Eu escuto alguns irmãos dizer assim, é muito difícil ser crente. É difícil ser crente. Eu acho que mais difícil é ser pecador. É mais difícil ser ladrão ou ser honesto. Para o ladrão, é difícil
ele ser honesto. Mas para o honesto, não fale nem ele roubar. É difícil ser crente quando se quer permanecer fazendo coisas erradas. É difícil. O desejo de fazer o errado, o desejo do pecado, o desejo das coisas que só o corpo se alegra, só você, propriamente dito. É algo muito mais interpessoal, egoísta. É algo egoísta. E o camarada foi pego aí um apartamento cheio de dinheiro. E aí? Egoísta. Puxou num tudo só para ele. E o resto? Quero saber do resto, não quero para mim. Outros malas de dinheiro, só para mim. Ah, eu vou jogar dinheiro lá fora do país, assim, só para mim. Egoísmo. O pecado é sentimento de egoísmo para si. Prostituição, egoísmo. Usar o outro, usar a outra para se satisfazer. Egoísmo, quero satisfazer a mim. O pecado é egoísta. E a Bíblia nos ensina que quando esse egoísmo do querer somente para nós, o melhor para mim, e para mim, e eu, o egocentro, o centro do mundo é você, o centro do mundo é a pessoa, e nisso a pessoa começa a trazer somente para si. É difícil? É muito difícil. Mas quando nós começamos a querer nos desligar disso, e olhar mais para Deus, e olhar para o semelhante, e olhar mais como é que se pode ser feito de fazer as coisas certas, de fazer as coisas corretas, mesmo que isso venha a trazer prejuízos. Por que o prejuízo? Porque o prejuízo está em cima de uma vida errada e agora quando vem o certo, certas coisas vai ter que perder, vai ter que deixar. Mas depois, tudo é sanado. Porque para se viver, e viver bem, e viver feliz, não se precisa de muita coisa. Precisa-se da presença do Senhor Jesus. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é que é necessário para que se tenha uma vida tranquila, uma vida gostosa, a vida espiritual, a vida de Deus aqui na terra. Porque nada, ninguém vai levar dinheiro, ninguém vai levar bens materiais. Você pode ter muito dinheiro, pode ter muitos bens materiais, você pode ter muito tudo. Mas que nada disso seja o centro da sua existência. Que o centro da sua existência seja Cristo. Você pode ter tudo, mas nada disso lhe dominar. Que você esteja com a sua vida voltada para Cristo, para Jesus, para as outras pessoas. Como é que eu faço para que o meu vizinho, como é que eu faço para o meu parente se voltar para Jesus, para conhecer também Jesus? Que a sua mente esteja ocupada nessa visão. Aí agora muda as coisas, onde você deixa de ser o centro e coloca o centro da sua vida Cristo. Porque o que Cristo quer é salvar as pessoas. Quando Cristo é o centro da tua vida, você também começa a se importar pela salvação das outras pessoas. Enquanto Cristo não for o centro da tua vida, você pode ser crente por 20, 30 anos, mas não está se importando. E pode até se importar assim esporadicamente em um conjunto de pessoas, mas pessoalmente brotando do teu coração é difícil, ou praticamente impossível. Mas quando Cristo está brotando no teu coração, quando Cristo é o centro da tua vida, é a realidade do teu viver, é a razão do teu viver, como você possa dizer, não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. E agora sim, o Espírito Santo está fluindo, está tendo um domínio. Você tem vida espiritual neste corpo humano. Você torna-se
pessoa espiritual vivendo em um corpo humano. Mas mesmo com o Espírito de Cristo, se este Espírito não tiver liberdade, ficar somente reprimido dentro de você, e você querendo as coisas do pecado, querendo o mundo, não olhando para o Espírito, não olhando para Cristo como convém, haverá sempre conflitos. Aí é muito difícil, como é um peso ser crente, como é um peso estar convivendo com Cristo, ter vida espiritual. Porque o Espírito, ele sempre vai condenar o pecado. Ele nunca vai se associar. Aqueles que estão cometendo o pecado se tornam-se inimigos de Deus. Não são amigos de Deus. Não são abraçados por Deus. Deus ama a todos. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. E aquele que busca o pecado, naturalmente, está desprezando a presença de Deus na sua vida. Às vezes até inconscientemente, mas esta é a realidade. E o que Deus tem para você são coisas que o seu olho nunca viu. Deus tem preparado coisas maravilhosas para a tua vida, muito mais do que aqui na terra. E às vezes nos prendemos tanto com as coisas daqui e esquecemos do principal. Não se esqueça do principal. O principal não são as coisas, o principal é a sua vida. O principal para você é a sua vida. Você, sua vida. Jesus, em outro momento, disse: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Ou seja, aquele que amar, aquele que quiser viver a sua vida aqui, amando todas essas coisas e vivendo de acordo com os seus próprios interesses, vai perder a vida espiritual. Mas aquele que perder essa vida, ou seja, tirar esses desejos carnais, os pecados da sua vida, querer se afastar disso, esse vai ganhar vida eterna e vida com abundância, vida com qualidade de vida, vida que nunca mais se acabará. Também, por outro lado, os que quiserem viver de acordo com suas próprias vontades, rejeitar toda essa palavra, rejeitar Cristo, rejeitar tudo, ou mesmo que diga: eu quero, mas fique somente no eu quero, e partir daqui sem realizar, abrir a boca e confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador, esses não terão vida eterna. Terão existência eterna. Existirão. A alma, o intelecto, o sabendo você é você, tendo consciência, mas será lançado no lago de fogo, no inferno, e queimará eternamente, sofrerá eternidade sem fim. Enquanto do outro lado, os que se entregaram a Cristo nesta vida aqui, estarão vivendo uma vida tranquila, agradável, cheio de prazer de viver. Pense bem sobre isso. Não se deixe enganar. Não se deixe se enganar simplesmente por desejos, se enganar por situações. Mas abra seus olhos, porque você vale muito mais do que tudo isso que possa estar sendo oferecido a você. Você vale muito mais. Não se venha a perder a si mesmo por causa de coisas. Você vale muito mais do que coisas. Você é imagem e semelhança do Senhor. Você é imagem e semelhança do Senhor. Procure viver como imagem de Cristo. Procure viver como semelhança de Deus, para que você venha a almejar vida eterna, vida espiritual.
aqui na terra. Amém? Quero orar nesse momento por você. Vamos fechar os nossos olhos e oremos. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido e santo, neste momento, Deus, eu te apresento, Pai, esse teu filho, essa tua filha, que está aqui, Pai, terminou agora de ver esse vídeo, meu Deus. Visita teu filho, tua filha, Pai, abençoa, Pai, abre a visão espiritual dele, abre a visão espiritual dela, meu Deus, para que todos possam, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, que todos possam, meu Pai, a estar juntos, unidos, meu Deus, buscando a tua presença, a tua face, Pai. Aquele que está enfraquecido na fé, meu Deus, levanta, dai forças, dai ânimo, meu Deus, para que ele possa dizer, eu estou alegre, eu quero ir à casa do Senhor. Eu já não aguento mais ficar sem ir, sem glorificar, sem exaltar o nome do Senhor juntamente com os meus irmãos. Eu quero estar na presença de Deus, junto com a igreja, com o povo de Deus, porque Deus tem cada um de nós em um grupo, em uma união. A igreja é o corpo, e o corpo são muitos em Cristo Jesus, no mesmo Espírito, não somos isolados. Em nome de Jesus, Pai querido, também este teu filho, a tua filha, que ainda não fez essa aliança contigo, Senhor, toca no coração, meu Pai, para que ele venha dizer, Senhor Jesus, neste momento, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Vem na minha vida, Senhor, transforma a minha vida, porque eu quero estar contigo por toda a eternidade. Eu me arrependo dos meus pecados, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a cada um de vocês, para a glória e louvor do nome do Senhor. Amém? E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz hoje e eternamente. Amém? E graças a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.